Bem-vindo, bem-vinda ao curso online gratuito de Gestão de Negócios na Economia Criativa e Cultural. Esse curso faz parte do projeto Felina, através do edital Cultura Presente, patrocinado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Nessa aula 4, vamos falar sobre governança corporativa. O que é, para que serve e quais os benefícios da governança corporativa? Bom, primeiro vamos começar com o conceito, né? A palavra governança, ela tem como significado o ato de governar, de ter poder sobre algo. O seu conceito pode ser exemplificado como uma forma de governar, com maneiras e processos visando a integridade da corporação. Assim, nós podemos conceituar a governança corporativa como o sistema que dirige e controla sobre uma estrutura com práticas, regras e processos que regem uma empresa para que ela alcance os seus objetivos e seus negócios sejam bem-sucedidos. Se engana quem pensa que a governança corporativa ela serve apenas para grandes companhias. Pelo contrário, o modelo de governança ele não tem a ver com o número de faturamento e nem tampouco dos colaboradores. Esse conceito ele pode ser usado por diversas empresas porque os seus princípios servem para todas elas, independente de ser pequena, de ser grande. O objetivo da governança corporativa busca o equilíbrio estabelecida em pilares e princípios, preservando o valor da empresa e garantindo um crescimento saudável, longevidade, bom valor econômico e atender a todos os interesses de todas as partes engajadas no negócio, os chamados stakeholders. Uma empresa que tem o comportamento de se preocupar com a governança corporativa obtém como resultado uma maior clareza que garante a imagem de uma empresa estável, de pouco risco e de grande transparência. De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a governança se baseia em 4 princípios chaves: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Vamos falar primeiro sobre a transparência. Ela diz respeito a um relacionamento claro, transparente entre todos os envolvidos no negócio. Todas as partes interessadas, a gestão, os sócios, os colaboradores, os fornecedores. Quando a transparência é promovida, as decisões e os objetivos são claros, trazendo segurança e solidez para a empresa. O segundo ponto é a equidade. Ela garante que todos tenham um tratamento justo na organização, olhando para todos e todas com suas particularidades, necessidades e experiências. O terceiro ponto é a prestação de contas. O maior dever de quem está à frente da empresa é a prestação, porque é a pessoa responsável por tudo, que deixa claro as decisões tomadas, as omissões e as responsabilidades. Quarto ponto é a responsabilidade corporativa. É aquela que zela pela sustentabilidade e longevidade da empresa, de acordo com seus propósitos e objetivos. A estrutura de uma governança pode se modificar de país em país, pois a cultura de determinado local pode interferir bastante nessa estrutura. Assim, ressaltamos que, primeiro, não existe apenas uma estrutura a ser seguida por todas as empresas do mundo. 2. A estrutura também pode ser modificada de acordo com a cultura organizacional da empresa, sendo a mais básica a estrutura de cima para baixo. Nessa estrutura, nós temos, por exemplo, a Assembleia Geral, onde concentra todos os sócios,
os comitês, que criam relatórios que auxiliam a tomada de decisões, o Conselho Fiscal, responsável por cuidar, fiscalizar e checar, o CEO, presidente, diretorias, que executam as estratégias definidas e seguem o planejamento, o Conselho de Administração, que é responsável pela visão estratégica, e o Conselho Consultivo, que presta apoio e suporte às decisões e estratégias. A manutenção do bom relacionamento entre os administradores e os sócios da empresa é feita através de 3 pilares da governança corporativa. 1. Regras. 2. Auditoria. 3. Restrição de autonomia. Daí vem a pergunta: como é que surgiu essa preocupação nas empresas de ter uma governança corporativa? Bom, nos últimos anos, o assunto de governança corporativa ele tem ganho bastante destaque no mundo e aqui no Brasil, devido ao crescimento das empresas, investimentos e maior preocupação com as formas de evitar a corrupção foram ganhando também repercussão. Diante desse cenário, o mercado percebeu a importância e a necessidade de se ter práticas de governança, para que haja uma boa administração da empresa, de forma que os negócios sejam totalmente transparentes para todos os seus interessados. Quando uma empresa tem uma boa governança, isso significa que todos os seus processos e sua estrutura são organizados com responsabilidade, zelo e transparência, com regras definidas e que valem para todos sem exceção. Essa prática é uma porta aberta a investidores e até mesmo a bons talentos e clientes. Uma boa governança faz com que a empresa seja vista no mercado. A governança corporativa ela não é algo novo, apesar de ter se destacado nos últimos anos. Seus primeiros passos foram dados com a descentralização da propriedade. Neste cenário, começam a aparecer papéis diferentes dentro de uma empresa. E com a entrada de mais pessoas em uma organização, começam a surgir alguns conflitos de interesses. Se fizermos uma retrospectiva, vamos encontrar na década de 70 a teoria do agente, desenvolvida pelos economistas britânicos. A teoria do agente, que focaram seus estudos em empresas britânicas e norte-americanas, analisando a relação entre a propriedade e controle e conflito das partes interessadas. Os autores sugerem que as companhias elas implementem medidas que alinhem os interesses de todas as partes, como monitoramento, controle e troca de informações, com o objetivo de alinhar interesses, focando no sucesso da empresa. E é então que surge a governança corporativa. Na década de 90, os primeiros códigos de boas práticas de governança corporativa são criados e mais companhias passam a adotá-los. A governança corporativa no Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, começa a surgir junto com o novo mercado e na mesma época em que os primeiros códigos da governança corporativa passam a ser elaborados. Esse movimento se dá principalmente pela onda de privatizações e abertura de mercado, em 1999. Nesse mesmo ano, o Instituto de Governança Corporativa no Brasil lança o seu primeiro código das melhores práticas de governança corporativa. Ao longo do tempo, as empresas brasileiras perceberam que as boas práticas de governança elas atraem mais investidores e as chances de uma empresa sobreviver por mais tempo aumenta quando tem esse processo. O que envolve uma boa governança? A governança corporativa ela envolve a criação de estratégias, análises, fiscalização, adequação, planejamento e diversos outros fatores que promovam um equilíbrio entre a gestão de valor da corporação e os interesses de suas partes. A governança corporativa e compliance são coisas diferentes, mas que se relacionam e ambas garantem à empresa uma maior chance de sucesso. O que é compliance? É estar em conformidade com as leis e regulamentos internos e externos, garantindo que todos estejam em sintonia com essas normas.
No Compilance se desenvolve a cultura da ética, o foco em respeitar as regras, a prevenção de riscos e também a transparência. Já a governança corporativa é a área responsável pela relação entre todos os interessados pela empresa, internamente e externamente, e o seu foco não é apenas seguir o que está nas leis e normas. O seu foco é criar todo um ambiente para atingir uma boa reputação, garantindo a integridade e a longevidade do negócio. Os principais envolvidos no processo de governança são os conselhos de administração, consultivos, diretoria, sócios e stakeholders, pessoas que possuem algum interesse na corporação, que são acionistas, investidores, fornecedores, clientes. A governança corporativa ela transforma a empresa deixando mais eficiente e perene e desenvolvendo habilidades, organizando a gestão, trazendo a tomada de decisão mais encorpada, agregando valor à corporação. A boa prática da governança corporativa, ela abre porta para empréstimo, a empresa passa a ter maior credibilidade e segurança no mercado. Outro benefício é atrair investidores, porque é uma empresa que tem maior solidez. É muito mais provável que alguém queira investir numa empresa que tem uma boa estrutura de governança, porque os riscos do investimento ser ruim é muito baixo. Existem algumas ferramentas que podem auxiliar na governança corporativa. É preciso saber que para iniciar práticas de governança corporativa, o primeiro passo que você tem que dá é conhecer o código desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Porque se você entender esse assunto, você acaba entendendo o que é primordial para implantar esse modelo de gestão. A partir daí, começam as partes mais práticas, como organizar a empresa, rever as suas estruturas, organogramas, as responsabilidades, os processos. Durante esse processo, é essencial também que a empresa contrate um conselho consultivo, alguém que tenha uma visão de fora para alinhar todas as expectativas das partes interessadas, direcionando e orientando a empresa rumo ao seu objetivo. A governança corporativa é um assunto bastante complexo, mas muito essencial para empresas que desejam crescer de forma sustentável, garantindo sua integridade ao longo dos anos. Existem bastante ferramentas no mercado, a maioria delas gratuitas. E aqui a gente vai deixar um PDF abaixo desse vídeo para que você possa conhecer algumas das ferramentas que podem facilitar a sua governança corporativa. Assim, nós encerramos aqui a nossa quarta aula que falou sobre governança corporativa.